Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas da expansão territorial americana, né? Por que eles fizeram isso, né? Por que expandir dessa maneira toda? Por que ocupar essas áreas e tal? Quais as intenções deles em relação a isso, né, dos americanos? Bom, primeiramente a gente tem que falar do crescimento populacional, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos tornaram-se destino de imigrantes em busca de melhores oportunidades que fugiam de guerras, revoltas e exploração de trabalhadores na Europa. Uma coisa bastante importante de citar. Os Estados Unidos, eles queriam crescer, eles tinham intenção de ocupar as áreas e de ter mais pessoas vindas da Europa, certo? Então como eu posso dizer, estimularam naquela época muita imigração dos trabalhadores tipo que vinham de áreas da Itália, da Irlanda, da Inglaterra, da França, certo? Alemanha também. E eles facilitaram isso através de, por exemplo, do meio da doação de terras, como o Homestead Act, que possibilitava a ocupação de territórios sem terras a oeste da costa atlântica e a construção de ferrovias. O exército serviu de instrumento para conter a massagem indígena e ocupar as regiões mexicanas, né? Ou seja, eles queriam eles queriam tipo adquirir as terras, né, continentais para ficar ter a unificação territorial toda na América do Norte. E eles precisavam de pessoas para ocupar essas terras, né, para não ficar uma concentração apenas, né, nos três estados, né, aqui. Então o que eles faziam com esse Homestead Act, eles vendiam terras para os imigrantes a preços irrisórios, preço tipo $1, $5. Eles vendiam as terras para essas famílias com a condição de que essas famílias teriam que ficar nesse território, nessas terras, por 5 anos, certo? Era o prazo mínimo para eles ficarem na terra. E com isso, eles estimularam a ocupação no território, no meio oeste, principalmente, no norte, aqui nessas regiões, né? A partir de pessoas de fazendas que ficavam lá, começaram a surgir, e com as ferrovias, começaram a surgir cidades, né? Pequenos entrepostos comerciais para servirem de base para pessoas que estavam andando de um lugar para outro. Começaram a surgir agriculturas, tipo celeiros. E a partir disso, eles foram começando a ocupar os espaços do país, né? E a separar de uma forma um pouco mais. Separar não. A distribuir de uma forma mais igual as pessoas, né? Tipo, para não ficar. Eles tinham muito temor de que ficasse uma ocupação muito grande nos três estados primitivos e que o resto da área não fosse ocupado e que acabasse perdendo por conta de guerras e tal, certo? E os Estados Unidos queriam muito ter essa população maior, certo? De imigrantes europeus, certo? A imigração europeia ela foi muito privilegiada em relação a outras, certo? E também nessa época, os Estados Unidos eles começaram a passar por um grande processo de industrialização e de coberta de metais preciosos. Os Estados Unidos eles são muito, muito ricos naquela época, né? Ainda são, mas naquela época eram muito ricos em minério de ferro, em metais preciosos, tudo que precisava para uma industrialização muito forte. E era tudo dentro do território. Ou seja, eles não precisavam ir para outros cantos para importar matérias-primas, para importar tipo, produtos e tal. Eles poderiam produzir tudo dentro do próprio país. Só precisavam, obviamente, de mão de obra, né? Essa mão de obra vinha com os imigrantes. E essa parada dos metais preciosos, ela estimulou principalmente a febre do ouro em direção à Califórnia. A Califórnia, que foi comprada, que foi adquirida do México, no território mexicano, era riquíssima em ouro e metais preciosos, ou seja, muita gente foi para lá justamente para isso, né? Para ocupar esse espaço em busca de ouro, e a partir disso eles foram ficando por lá, né? E aí as cidades foram se desenvolvendo e tal. Além desses dois fatores, né, da industrialização e do crescimento populacional, havia um componente ideológico também, né, a partir do chamado Destino Manifesto. Os norte-americanos eles desenvolveram uma ideologia chamada como Destino Manifesto, que, na visão deles, eles teriam direito, por vontade divina, de dominar o território até o Oceano Pacífico. E essa ideologia ela tinha uma clara influência do pensamento puritano da predestinação. Como vocês se lembram, né? Os primeiros colonos dos Estados Unidos, eles eram puritanos, né? Vindos de perseguição e tal. E no puritanismo tem muito isso da predestinação, de que você está destinado a ter sucesso e tal, que é seu direito, assim, de que isso já é seu, tipo.
essa parada que você quer já é sua, falta só você lá e dominar. E eles pensavam muito isso em relação aos territórios, né? De que a marcha para o oeste não era uma possibilidade, era uma inevitabilidade, que eles iam lá, que eles tinham de dominar, que já era deles, que só precisavam chegar lá e dominar, certo? Isso motivou muito as campanhas do oeste, as campanhas de expulsão dos indígenas, as guerras que eles tiveram, certo? Então, são esses três fatores juntos, né? Eles, resultaram na expansão territorial americana, beleza? E como se deu essa expansão? Elas davam por mais ou menos três formas, certo? Por meio de compra, então os Estados Unidos compravam os territórios da Espanha, da França, da Rússia, tipo, compraram a Flórida da Espanha, compraram a Louisiana da França e compraram o Alasca da Rússia, que, tipo, para esses países, parece uma parada meio, tipo, muito estranha. Você vender um território seu em outro continente, tal, onde você pode faturar, ter recursos. Só que naquela época a Europa estava passando por muitas dificuldades, né, financeiras, econômicas, né? É, as guerras, os conflitos, as revoluções liberais e tal. E muitos desses países não tinham recursos para ficar, como eu posso dizer, tentando controlar outros países, tipo, do outro lado do mundo, né? Tipo, outro continente. Era muito mais jogo para eles vender mesmo e pegar esse dinheiro agora e fazer outras coisas. Foi assim que os Estados Unidos conseguiu algumas dessas terras. Diplomacia também, o Oregon por meio de negócio com a Inglaterra, e principalmente guerras. A Guerra Mexicano-Americana, que teve como estopim a anexação do Texas, que se tornou independente sem a Federação do México, foi um estopim para guerra. Eu acabei dando uma volta, mas o estopim para a guerra do México e dos Estados Unidos foi a anexação do Texas. O Texas ele era um território que era do México e os Estados Unidos eles conseguiram fazer com que o povo do Texas, né, eles conseguiram influir para o Texas se declarar independente do México e aí ele foi logo anexado aos Estados Unidos, né? E aí o México não gostou disso, teve uma guerra, o México foi derrotado e nessa derrota ele perdeu mais territórios, né? É, perdeu também territórios como Los Angeles, Califórnia, toda essa parte da costa oeste, né? Tanto é que, acho que fica meio óbvio agora, né? Muitas das cidades da costa oeste têm nomes espanhóis, né? Los Angeles, espanhóis mexicanos, né? Los Angeles, São Francisco, San Diego, Sacramento, todas essas cidades têm esses nomes justamente por conta da herança do México, que o México ele que tinha esse território primeiro, né? E foi passado aos Estados Unidos, né? Tanto é que essa parte aqui de baixo se chama Baixa Califórnia, certo? Que ainda é do México hoje em dia, certo? E é isso, tipo, depois da vitória na guerra, eles também anexaram na Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Novo México e Colorado. E além disso, eles fizeram várias campanhas de ocupação contra terras indígenas em todo o território. Então foi assim mais ou menos que se deu as causas da expansão para a marcha no oeste, né? Relacionada muito ao crescimento populacional, à inflação, ao destino manifesto. Eles conseguiram essas terras através de compras, diplomacia e também guerras. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a aula que vem. Valeu!